de gado plástico. Mano, como é que uma pessoa entrega uma caneta toda ferrada pra alguém e ainda acha que tá de boa? Ele realmente não via problema naquilo. Mas aí, já que ela tava toda ferrada, eu falei que ele podia ficar com ela. E ele me agradeceu ainda. Eu só não bati nele porque eu não sou a favor da violência. E fui embora. Depois disso, eu comecei a deixar só uma caneta na mesa, pra não ter o perigo de uma professora de inglês, que é muito linda no caso, me pedir pra emprestar de novo. Tinha uma época que o mínimo problema que eu tivesse era motivo pra mim faltar aula. Tá chovendo? Vou faltar aula. Minha camisa tá amassada? Vou faltar aula. Faltou luz? Vou faltar aula. Meu amigo vai faltar aula? Vou faltar aula. Eu faltava tanto que eu nem sei como eu nunca repeti de ano. Eu faltava tanto que um dos meus apelidos na escola era aluno novo. Não tinha uma semana que eu ia pra escola todo dia. Eu tinha que faltar pelo menos um dia na semana. Era uma regra minha. Se eu fosse uma semana inteira pra escola, eu provavelmente morreria. Eu lembro que no 5º ano, faltando um dia pra formatura, a professora falou: essa é a melhor turma da escola. Provavelmente todo mundo vai passar de ano. menos o Gabriel, ele falta muito. E eu nem sabia que minha professora podia constranger um aluno assim em sala de aula. Mas ela tinha mentido, porque quando eu fui na formatura, tremendo de medo, sabendo que eu não ia receber meu diploma, e provavelmente meu pai ia me descer o sarrafo, eu passei de ano e recebi meu diploma mesmo assim. Ou seja, a minha professora só tinha falado aquilo pra me deixar com medo. E talvez me dar uma lição pra mim nunca mais faltar aula. Mas enfim, teve um dia que eu realmente não queria ir pra escola. E eu meio que tava viciado em um jogo e queria faltar aula pra ficar jogando o dia todo. Só que tinha uma coisa, esse dia era a prova de matemática. Não era prova de bimestre, era uma prova que o professor dava justamente pra galera que tinha pouco ponto pra poder ajudar na nota final do bimestre. Portanto, essa prova não tinha segunda chamada. Mas eu não sabia que tinha prova esse dia, eu tinha esquecido. Normalmente eram meus amigos inteligentes que me lembravam. Então eu só decidi que ia faltar mesmo pra poder ficar jogando. E fui dormir. Aí depois eu acordei e fiquei jogando o dia todo. E no final do dia eu vi uma mensagem do meu amigo no Skype falando que teve prova. E sabe quando você se arrepende de algo no mesmo segundo que você termina? É isso aí que aconteceu. E no outro dia, quando eu tava indo pra escola, eu sabia que os moleques iam me zoar pra caramba por ter perdido a prova. Então eu tinha que pensar em uma desculpa muito convincente pra eles não me zoarem. Até que eu vi meus amigos vindo até mim com uma cara de maldade. E começou: caraca, Gabriel, perdeu a prova de matemática, tá ferrado. Tu é muito burro, Porque só faltou, seu animal. O meu avô, por parte de mãe, morreu ontem. Caraca, cara, sinto muito. Meus pêsames, Tá tudo bem com você? Obviamente o meu avô não tinha morrido. Eu menti. Na verdade, eu nem conheci meu avô, ele morreu antes de eu nascer. Os caras ficaram me acolhendo até o tempo do portão da escola abrir. Eu realmente não esperava isso dos meus amigos. Na verdade, eu achei que eles iam rir ainda mais forte quando eu dissesse que meu avô morreu. E quando eu entrei na sala de aula, eles já tinham falado pra todo mundo que meu avô tinha morrido. Veio uma galera na minha mesa falar comigo. E naquela hora eu já tinha me arrependido. Era melhor eu ter sido zoado por uns minutos e depois todo mundo ia esquecer disso mesmo. Até que uma hora o professor de matemática entrou na sala de aula. E eu tava rezando pra ninguém falar isso pro professor. Mas não adiantou nada. O Douglas, que nem era tanto meu amigo assim, foi na mesa do professor e disse: Ô professor, o Gabriel não veio fazer a prova ontem porque o avô dele faleceu. Ajuda ele, professor. Gabriel, isso é verdade. Então depois eu te dou a prova pra você fazer, tá bom? Cara, naquela hora eu já tava me sentindo muito mal. Eu queria dizer a verdade, mas não tava. Já tinha chegado num nível que se eu falasse que era mentira, todo mundo ia me linchar na escola. E mentira, provavelmente só ia ficar todo mundo desapontado comigo por brincar com coisa séria. Quando foi o final da aula, o professor me deu a prova pra mim fazer a segunda chamada. E eu nem tinha estudado pra ela, eu sabia que tudo isso ia acontecer. Mas mesmo assim eu fiz ela sem saber nada. E o pior é que eu tirei uma nota razoável, o que me fez não ficar de recuperação em matemática. E provavelmente até hoje, todos os meus amigos e o professor não sabem que era mentira. Até porque eu nunca tive coragem de contar pra eles. Mas apesar de eu ter me arrependido dessas mentiras que eu contei, eu descobri que mesmo meus amigos sendo um bando de idiota que só pensam e falam merda 24 horas por dia, eles ainda assim se importavam comigo e com os meus sentimentos. Algo que eu não esperava deles. E isso me fez ver eles de uma forma diferente depois desse dia. E sabe uma coisa engraçada? Eu nunca contei essa história pra ninguém. Só eu sei disso. Agora 500 mil de pessoas sabem. Por favor, guardem em segredo, tá bom? E o que aprendemos com essa história? Mintam pra todas as pessoas que vocês conhecem pra levar vantagem em cima de todo mundo. Brincadeira, pessoal. Mentir é errado. E aí, galerinha?
passando aqui para agradecer todo mundo que enviou fanarts no meu e-mail. Eu vou estar colocando fanarts em todos os finais de vídeo, pelo menos nos vídeos de história. E caso você queira que a sua fanart apareça aqui, é só mandar no e-mail ali embaixo. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E fiquem de olho na comunidade, que eu vou postar coisas importantes lá. Let's go get him. Fica de olho lá. Isso aí, fica de olho na comunidade. Tá. Você sabe como ter uma maquininha no seu celular? É muito simples. Tem uma pioneira para o Tap do iPhone. Desde então, ela é referência no segmento tanto para Android quanto para iOS. Com o Tap da Infinity Pay, você transforma o seu celular em maquininha e aceita o pagamento por aproximação, com taxas a partir de 7%. Você recebe na hora ou em dia 1. Essa tecnologia está disponível para os usuários iPhone XS e Android 10. Basta ter a tecnologia em aproximação. Agora eu vou te mostrar no aplicativo da Infinity Pay, Tap to Pay no iPhone ou vender com o Infinity Tap no Android. O valor da venda. O valor por acima dos credenciais também precisa estar aceito. Escolha a forma de pagamento, pode ser débito ou crédito em até 12 vezes. Você também pode escolher se está pago por peça presente, celular e cartão. No caso do iPhone, o cartão sempre é posicionado na parte da frente do celular. Já no Android, o cartão sempre encosta na parte de trás. Lembrando que a tecnologia Tap funciona também caso o cliente use o cartão em um smartwatch ou em uma carteira digital em outro celular. É só aproximar. E pronto, venda concluída. Faça seu cadastro grátis e baixe o app para começar a vender com o Tap da Infinity Pay. O link está na descrição do vídeo. Bullying. Quem nunca sofreu bullying na escola? Nesse vídeo eu vou contar das vezes que eu sofri na escola, pra vocês ficarem tristes e falarem: nossa, tadinho, eu vou dar like no seu vídeo e se inscrever no seu canal pra você melhorar. Vamos lá. Nossa, agora eu tô bem melhor. Eu lembro que na hora do recreio não tinha muita coisa pra fazer, além de só comer e ficar conversando. Só que eu e meus amigos tivemos uma ideia brilhante. A gente foi na lixeira e pegamos um pote de Guaravita. E começamos a jogar futebol usando ele como bola. Depois de alguns minutos, tinha muita gente jogando junto. Tava da hora. Até que uma hora chegou um cara de outra turma pra jogar também. E esse cara devia ter uns 17 anos, tava no 8º ano. E ele era muito alto. E quando ele entrou na brincadeira, eu já vi que uns moleque pararam de brincar na hora. Mas eu não achei nada de estranho. Então beleza, e a gente continuou jogando normalmente, até que a bola parou perto do portão da escola, e eu tava do lado. E quando eu fui chutar a bola, esse cara veio e me deu uma voadora nas costas, e me amassou no portão. Na hora eu fiquei assim, quase morrendo. O moleque começou a brigar com ele, falando pra ele jogar direito, e ele ficou muito bravo. E acabou que depois disso todo mundo parou de jogar, e eu fiquei lá no fundo, morrendo. O pior é que na hora da saída eu vi esse cara na rua, fumando. O que esse cara tava fazendo na escola, velho? Eu só sei que depois disso, sempre que eu vi ele brincando, eu saía de perto dele. Um dos meus melhores amigos na escola era um mano chamado Rafael. A gente ficava junto a aula inteira, e como bons amigos, a gente ficava se zoando o tempo todo. Só que antigamente a gente só ficava se xingando, e agora eram umas brincadeiras mais pesadas. Chutando meu pé pra me cair no chão, jogando bola de liquid paper em mim, escondendo minha mochila quando eu vou no banheiro, desenhando pica no meu caderno, e depois de um tempo isso começou a me irritar. E eu comecei a pensar de diversas formas de como eu poderia me vingar dele, mas nada do que eu pensava era levar muito sério. Até que um dia eu pensei em ter 2 turmas na mesma sala, e tava muito lotado. E quando o Rafael entrou na sala, eu falei: ei Rafael, tem uma cadeira aqui pra você. E quando ele foi sentar na cadeira, eu puxei ela, e ele caiu de bunda no chão. E a sala inteira começou a rir dele. E ele rapidamente sentou na cadeira, quieto e todo sem graça. Parecia até que ele queria chorar. E você deve estar pensando que eu me senti o próprio Coringa fazendo essa zoeira. Mas na verdade, quando eu vi a cara de choro dele, eu me senti um completo merda. Porque eu me imaginei no lugar dele e eu com certeza ficaria muito triste. Eu pensei: caraca, eu acho que eu peguei pesado demais. Eu lembro que até meus outros amigos falaram: porra, não vacilou, hein? E o Rafael até tinha falado que ia ter volta, mas depois desse dia ele nunca mais fez nada pra mim. Eu acho que eu não sirvo pra fazer bem. Também fica difícil, né?
É só as contas apertar aqui, o carro a geladeira quebra, a grana falsa, o casamento passa. O dinheiro cai na hora e resolve no salário dele. E tudo isso sem juros abusivos ou eu me endividar lá na frente, viu? Tá esperando o que pra se cadastrar? Clica aí no link, é fácil. Resolva mais coisas sem complicação com o Gemini. A IA que facilita seu trabalho com pesquisas, ideias, criação de vídeos e muito mais. O seu assistente de IA no dia a dia, o Google Workspace. Tinha um menino chamado Henrique na minha turma, e ele ficava me zoando toda hora que me via. Zoava meu cabelo, zoava a forma que eu falava, zoava meu sapato, zoava a minha mochila, e como eu não sou otário, eu zoava ele de volta. Só que era difícil zoar ele, porque ele era muito perfeitinho. Ele era o padrão de beleza pra um adolescente. E tipo, a gente era amigo, entre aspas, na verdade tava mais pra colegas, só que ele pegava muito pesado na zoação, e ele me zoava na frente das meninas. E uma vez eu falei pra ele parar de me zoar, que eu iria parar de zoar ele também, pedindo uma trégua, e ele só virou pra mim e disse não. E por causa disso eu acabei produzindo um ódio enorme por ele. Na escola tinha uma brincadeira chamada Pique Matemática. E a partir do momento que você aceita brincar, você não pode mais sair da brincadeira. E só existe uma regra. Você não pode falar nenhum número. E se alguém que tá brincando vê você falando algum número, essa pessoa pode te descer a porrada. E ela só vai parar de te bater quando você gritar Pique Matemática. É uma brincadeira muito saudável, não é verdade? Tinha uns moleque na turma que tava brincando disso. Inclusive o Henrique também tava brincando. E eu tive a ideia mais maléfica de todas. Eu pedi pra entrar na brincadeira e pensei, vou só esperar o Henrique falar um número e vou descer a porrada nessa desgraça. Só que era muito difícil, porque quando ele falava um número, ele se ligava nos moleques indo bater nele e rapidamente falava Pique Matemática. E aí ele tava salvo. Só que teve uma vez que o professor tinha feito uma pergunta pra ele. E ele respondeu, e eu pensei, caraca, tem uma chance. Eu esperei o professor virar de costas, eu fui na mesa do Henrique e desci a porrada nele. Eu dei só tocão nele que o braço dele chegou a ficar vermelho. E o olho dele encheu de lágrimas e ele falou, tá maluco, moleque? A brincadeira não vale quando o professor te pergunta, tá na regra. Eu não sabia dessa regra. Tu vai ver, vou falar com os moleques, tu vai ser punido. E nessa hora me deu muito medo, porque eu ia falar com os moleques e eles iam bater em mim agora. Meu plano deu totalmente errado. Só que deu sorte que já era hora de bola e eles voaram pra casa. Eu fiquei o dia inteiro pensando, caramba, me matar, mano. Me matar. No outro dia, quando eu fui pra escola, pra minha surpresa, não aconteceu nada. Os moleques só falaram que o Henrique saiu da brincadeira e ele parou de falar comigo. Finalmente. Bom, pra essa última história eu tenho que dar um pouco de contexto. Nessa escola que eu estudava não tinha ensino médio. Quando você terminava o nono ano, você ia pra outra escola. Então todo final de ano, a escola dava uma festa para as turmas do nono ano, porque era o último ano deles na escola. Então nesse último ano, a minha turma era uma das que estavam na festa. E tinha muita comida, tinha música, tinha gente brincando, gente dançando, muito legal. Mas eu e meus amigos ficamos do lado de fora da escola conversando. Até que um amigo nosso veio e disse, pô, lá na turma 904 estão dando suco e biscoito. Mas ninguém queria subir lá em cima pra pegar um biscoito. Só que eu tava com muita fome, cara, então eu fui lá pegar o biscoito. Só que pra ir pra parte de cima da escola, você tinha que subir uma rampa. E na rampa tinha uns moleques que não eram da escola, eles entraram de penetra. A galera do nono ano tinha entre 15 e 16 anos. Os moleques pareciam ter 20 anos, eles pareciam jogadores de basquete perto dos outros alunos. E eles estavam segurando cartolinas na mão, porque junto com essa festa também tinha o último trabalho do ano. Então todo mundo tinha levado cartolina pra escola. E quando alguns alunos passavam pela rampa, esses caras batiam neles com a cartolina, mano. Os caras davam uma cartolinada na cabeça dos alunos. Mas eu pensei, pô, eles devem ser amigos, não é possível que esses caras estão batendo em pessoas que eles não conhecem. Então eu fui subir a rampa pra pegar o biscoito. E quando eu tava passando do lado dele, o cara deu uma cartolinada na cabeça, do nada. E eu rapidamente devolvi o golpe, dando uma na cara dele. E eu bati tão forte que a cartolina entortou. E os amigos dele ficaram incrédulos. Caralho, Juninho, vai deixar o menor te aloprar, viado. Mano, nessa hora eu saí correndo. Só que tinha tanta gente na entrada que eu acabei não conseguindo entrar na sala. E ele me deu uma cartolinada na cabeça. Eu não sei o que tinha naquela cartolina, mas ela tava dura, mano. Parecia que ele tinha colocado alguma coisa dentro dela. E ele ainda me empurrou que eu saía arrastando a cara no chão uns 2 metros. E eu lembro que uma menina que eu nem conhecia me levantou e